Olá pessoal, vamos para mais uma resolução de questões. Agora nós vamos resolver algumas questões do simulado da Prova Brasil. Aqui nós vamos ver as questões 7, 8, 9 e 10, tá galerinha? E a primeira questão que a gente vai resolver diz o seguinte, ó. A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre. Bem, vamos supor aqui que essa é a quadra que esse aluno vai percorrer e a gente tem o seguinte, que os lados opostos dessa quadra são estritamente iguais, ou seja, se o lado oposto a esse lado que eu marquei mede 42, aqui também vai medir 42, certo? Logo, esse lado aqui vai medir 22 metros também, da mesma forma que mede aqui esse lado oposto. Logo, para a gente saber quanto é que o aluno percorre em metros quando ele dá uma volta completa, basta a gente somar todos os lados aí da quadra. E aí a gente vai ter 42 mais 22 mais 42 mais 28, que é igual a 128 metros, justamente a alternativa D. A próxima questão, questão 8, diz assim, a ilustração abaixo, o quadrado sombreado representa uma unidade de área. A área da figura desejada mede. Então, se a ilustração está dizendo que um quadradinho é uma unidade de área, basta a gente somar os quadradinhos para saber quanto é que é a área completa, né? Então, vamos aqui, ó. Aqui nós temos 1, 2, 3. Aqui é como se essa linha continuasse, né? Essa linhazinha aqui continuasse. Aí a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Aí a gente percebe que sobram algumas partes, né, dos quadrados. Mas se eu somar essa parte com essa parte aqui, eu tenho um quadrado inteiro. Então, aqui, somando essas duas partes, nós vamos ter 23 quadradinhos. E aqui, do mesmo forma, somando essa parte com essa parte, nós vamos ter 24 quadradinhos. Logo, a alternativa B. Já essa questão, ela é bem interessante. Diz assim, uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. Então, nós temos aí essa figura, né, com as dimensões aí que a questão deu, né? Aqui mede 2 metros, 3 metros e 1,5 metro, certo? Aí, a questão pede o seguinte, o volume da caixa d'água em metros cúbicos. Para a gente saber qual é o volume, vamos relembrar, né? Que o volume é justamente a multiplicação da largura, da altura e do comprimento, né? Então, aqui no caso é A vezes B vezes C. Então, se nós temos o volume dado dessa forma, né? Então, nós temos que o 2 é como se fosse o A, né? 2 metros, o 3 metros é como se fosse o B e 1,5 metro é como se fosse o C. Então, para a gente achar o volume, basta a gente fazer a multiplicação. 2 vezes 3 vezes 1,5. Isso daqui é igual a 9. Logo, é a alternativa C. E a próxima questão, ela diz o seguinte. Diana mediu com uma régua o comprimento de um lápis e encontrou 17,5 centímetros. Essa medida equivale em milímetros a... Aí nós vamos descobrir, né, quanto é que equivale. Só lembrando, né, que a gente precisa fazer uma pequena conversão. Porque para que eu passe de centímetros para milímetros, eu preciso multiplicar por 10. Ou seja, se o lápis ele tem 17,5 centímetros, eu preciso multiplicar 17,5 por 10. E fazendo essa multiplicação, eu vou ter que é igual a 1,75. A gente sabe que multiplicar um decimal por 10, basta eu deslocar a vírgula uma casa para
à direita, né? E aí a gente vai ter o resultado. Se eu não conseguisse pensar assim, a segunda forma que eu poderia resolver era fazendo aí uma regrinha de 3, né? Que ia ficar 1 vezes x seria x, 17,5 vezes 10, que ia dar o mesmo resultado lá que a gente encontrou lá em cima, né? 17,5 vezes o 10. Seria a mesma coisa, só que poderia pensar dessa forma também aí na regrinha de 3. E aí a gente tem como alternativa a alternativa C.